Bom, vamos ver com mais detalhes isso daqui, tá bom? Parâmetros formais, uma função tem parâmetros, tá bom? E o n aqui é um parâmetro, o fat é outro parâmetro. O n é claramente um parâmetro de entrada, tá bom? E o fat é um parâmetro de saída. A gente chama esses dois parâmetros aqui de parâmetros formais, no sentido que eles estão na definição da função, certo? E não no uso da função. Funções com mais de um parâmetro de saída podem ser escritas assim dessa forma, tá bom? Você abre o colchete, fecha o colchete e você coloca os dois aqui, tá? 2, 3, 4, quantos você quiser. E você chama dessa forma aqui, tá? Também abrindo o colchete, pondo um parâmetro real de saída, tá bom? Outro parâmetro real aqui, tá bom? E vem para cá. Aqui, ó, tanto aqui, ó, nesse caso, tá bom? Como no caso anterior aqui, é essencial que o parâmetro de saída seja calculado pelo corpo da função, tá bom? Senão essa variável aqui fica sem valor definido, ok? Repara aqui, ó, aqui fat é calculado pelo corpo da função e aqui R1 e R2 são calculados pelo corpo da função. Bom, quando você chama, a chamada, aquilo que está lá na chamada é o parâmetro real. Normalmente é uma expressão fatorial de n-k. n-k é a expressão. Bom, essa expressão é calculada e o valor é o valor inicial do parâmetro formal durante a execução. Os parâmetros formais, gente, eles não existem. Eles só existem no momento que a função é chamada. E eles desaparecem quando termina a execução da função. Quando uma função altera um parâmetro formal, você chama uma função usando a variável a. Essa função faz a igual a mais 1. A variável a que você chamou, ela não é alterada por isso daí, tá bom? Ou seja, você tem variáveis utilizadas pela função, não tem nada a ver com variáveis de mesmo nome que existam no programa principal ou em outras funções que compõem o seu programa. Esse isolamento, que a gente chama de escopo de nomes de variáveis, ele é absolutamente essencial para aquela divisão de trabalho que eu falei, entendeu? Porque senão, o que acontece? Você usa uma variável i todo mundo usa o tempo todo no for, né? Tá bom? Você usa uma variável i. O seu colega, para quem você encomendou uma função, usa também essa variável i, os dois vão enlouquecer, tá bom? Então, dois mexendo na mesma variável. Tá bom? Então, por isso, não tem problema nenhum. O seu colega pode batizar as variáveis com os nomes que ele quiser, sem se preocupar com os nomes que você está usando no programa principal. Tá bom? Ou seja, isso aí é essencial, essa separação de escopo de variáveis. Quando a função termina, tá bom, gente? Ela calcula os seus parâmetros de saída. Tá bom? Esses parâmetros de saída são substituídos em expressões, como por exemplo aqui, ó, y igual a 1 mais seno de x. Seno de x é calculado, vira um valor, tá bom? Que você soma 1 e coloca em y. Aqui, gente, ó, como é que se dá isso daqui? Eu já falei, mas vou repetir, porque é importantíssimo vocês entenderem o mecanismo de chamada de execução, como que o Scilab vai executando. Então, ele começa a executar isso daqui, executa isso, executa esses outros comandos, e começa a executar isso daqui. Encontrou uma função, uma chamada de função, o controle é transferido para a função. Tá bom? O parâmetro real, o n aqui é um parâmetro real com que a função fatorial está sendo chamada. Essa expressão, no caso aqui é uma expressão simples, né? Ela é calculada e o valor é atribuído ao parâmetro formal. Tá bom? A função é executada, ela calcula o parâmetro de saída, tá bom? Que é o valor dele é o que vai substituir isso daqui na expressão, no cálculo da expressão. Terminou, volta a avaliar essa expressão aqui. Essa expressão envolve uma outra chamada. Uma chamada com parâmetro real, que é uma expressão. Essa expressão é calculada, o valor dela é atribuído ao parâmetro formal. A função é executada. Na hora que ela termina, ela calculou o seu parâmetro de saída e ele o valor é substituído aqui. Ok? E por aí vai. Uma função pode chamar outras funções, gente. Nós vimos, não é, que um código, o reaproveitamento dele é facilitado quando ele se encontra em forma de função. Bom, então nós tínhamos um programa que calculava o número de combinações de n e k. Bom, então agora nós vamos transformar esse programa em uma função. Eu vou fazer o seguinte, olha aqui, function, tá bom? Um nome que eu dei aqui para o parâmetro de saída, igual a combinacóis de n, k, k.
essa função calcula a seguinte expressão: n-comb, né, o valor, o parâmetro de saída, tá bom? É igual a fatorial de n sobre fatorial de m menos k vezes fatorial de k. Ok? Ou seja, então a função combinacóis chama 3 vezes até a função fatorial. Tá bom? O programa principal, ele fica assim, ó, gente. Exec, tá bom? Para dar ciência ao Scilab da função. Isso aqui, gente, esse exec, você esquecer desse exec, não chega a ser grave não, porque é daqueles problemas que o Scilab mostra pra gente. Tá? Então a primeira coisa que o Scilab vai reclamar na mesma hora, ele fala, de que você está falando? Ele fala, não conheço a sua variável, ele fica sem entender o que você está falando ali. Tá bom? Então, isso aqui não é tão importante assim, mas pra vocês lembrarem, não ficar brigando muito com a máquina. Bom, então, você precisa colocar o exec, tá bom? O programa principal, ele está lendo N, lendo K, e já está dando aqui direto um printf, e um dos parâmetros de printf já é uma chamada de função, combinacóis de N e de K. O esquema de chamada é esse daqui, o nosso programa principal chama a função combinacóis, aqui eu pus errado, tá bom? Chama a função combinacóis, que chama a função fatorial. Assim, ó. Aqui, ó. O programa principal está chamando combinacóis. O exec não executa com esse nome todo, o exec de um programa executa o programa. O exec de uma função não executa, ele incorpora a função ao Scilab. O Scilab passa a entender aquilo, de que você está falando. Você pode ter como parâmetro de entrada ou de saída de uma função qualquer tipo de variável que vocês já viram até agora, tá bom? Número, booleano, string, array de string, array de booleano, array de números. E pode ter até outra função. Bom, isso é interessante para funções desse tipo aqui, tá bom? Essa função plota pontos aqui, ó, ela tem como parâmetro de entrada um vetor, que é o x, e uma função. Bom, então o que ela faz é o seguinte, ele calcula y igual a f de x, tá bom? X é um vetor, tá bom? E faz plot 2D de x e de y, tá bom? F é qual função que é, você não sabe direito. Veja aqui, gente. Aqui está a nossa função plota pontos, tá bom? Igualzinha a essa que eu mostrei no slide, tá bom? Só que aqui eu estou incluindo aqui, gente, uma função chamada minhafunc.sci, tá? Que é essa função que eu construí aqui, tá? Essa função é elevada a menos x2, tá? Vocês reparem, isso aqui é só um ponto que vocês têm que atentar, tá? Quando vocês forem fazer funções, principalmente para desenhar gráficos, tá? Sua função, você procure fazê-la vetorial, assim como as funções do Scilab, tá bom? Então, se ela recebe um vetor x, ela calcula um vetor de resultados, sendo cada resultado correspondente a cada elemento do vetor de entrada, tá bom? Então, por isso que aqui eu usei ponto circunflexo, tá bom? Para elevar o vetor x ponto a ponto ao quadrado, tá bom? E a função exp já é do Scilab, ela já é vetorial também. Bom, então, olha aqui, o teste da função plota pontos é esse daqui, ó, tá vendo? Eu estou chamando as duas funções, aqui eu gerei um vetor x, chamei primeiro a plota pontos com a função seno, chamei depois a plota pontos com a função minha func, tá bom? Se você rodar isso daqui, você obtém essas duas funções, tá bom, gente? Aqui está a função seno, tá bom? Aqui está elevado a menos x2, tá vendo? Tendendo para zero assintoticamente. Então essa aqui, essa é muito utilizado, você passar uma função como parâmetro para outra função.